Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 1, título O Amor é Paciente, e agora eu vou ler o texto-chave. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Por 1 ano e meio, Paulo havia trabalhado entre os cristãos de Corinto, mostrando a eles um Salvador crucificado e ressuscitado, e apelando para que confiassem completamente no poder transformador de sua graça. Antes de aceitá-los na comunhão da igreja, ele os havia ensinado cuidadosamente sobre os deveres cristãos e tinha tentado ajudá-los a serem fiéis aos seus votos batismais. No entanto, depois que Paulo partiu, pouco a pouco muitos se tornaram descuidados e permitiram que seus gostos e desejos naturais os controlassem. Muitos que tinham abandonado seus maus hábitos quando foram convertidos acabaram retornando aos pecados degradantes do paganismo. Paulo havia escrito brevemente apelando a eles que não se associassem com membros que persistiam na imoralidade. Porém, muitos discutiam a respeito das suas palavras e se justificavam por ignorar sua orientação. A igreja enviou uma carta a Paulo pedindo conselhos sobre vários assuntos, mas sem dizer nada sobre os pecados terríveis que existiam entre eles. Claro, porque eles sabiam que estavam errados, né? O Espírito Santo, porém, impressionou o apóstolo com o fato de que a igreja havia ocultado sua verdadeira condição. Por volta mais ou menos dessa época, foram a Éfeso os membros da família de Cloe, uma família cristã de Corinto. E eles disseram a Paulo o que estava acontecendo na cidade, né? Eles disseram a Paulo que a rivalidade que havia surgido por ocasião da visita de Apolo havia aumentado muito. Falsos mestres estavam levando os membros a rejeitar as orientações de Paulo. O orgulho, a idolatria e os pecados sexuais estavam aumentando constantemente. Eles falaram isso para Paulo, né? E aí, Paulo viu que seus piores temores haviam se tornado realidade. Ele não se permitiu pensar que seu trabalho tinha sido um fracasso. Ele teria visitado Corinto de boa vontade e imediatamente, mas ele sabia que na condição atual daqueles cristãos, ele não conseguiria ajudá-los com seus esforços. Portanto, Paulo enviou Tito para preparar o caminho para que pudesse visitar a cidade mais tarde. Então o apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma de suas cartas mais ricas, instrutivas e poderosas. Com clareza extraordinária, ele respondeu às perguntas e estabeleceu princípios gerais que, se eles os seguissem, seriam conduzidos a um nível espiritual mais elevado. Fielmente, Paulo os advertiu de seus perigos e os repreendeu por seus pecados. Já em uma outra lição a gente viu que Paulo ele não deixava de dizer o que tinha dito, né? Ele era firme naquilo que precisava ser dito, mas que mesmo assim ele dizia as coisas com amor, né? Porque se a gente diz as coisas com amor, é mais fácil delas serem repetidas, delas serem recebidas, né? A pessoa aceita mais fácil. E esse é um caso que ele foi firme naquilo que ele disse, mas mesmo assim tinha amor naquilo que ele estava falando, né? Paulo implorou a eles que controlassem as paixões e os desejos inferiores da carne. Ele despertou a melhor natureza deles e os inspirou a fazer todos os esforços para ter uma vida superior. Paulo sabia que Satanás iria se opor aos cristãos de Corinto em cada passo na caminhada cristã e que eles teriam que enfrentar conflitos diariamente. Os coríntios teriam que vencer os velhos hábitos e desejos naturais e estar sempre atentos em oração. Paulo também sabia que em Cristo, o crucificado, eles encontrariam poder suficiente para resistir a todas as tentações do mal. Paulo percebeu que era necessário vigiar a si mesmo para que seus desejos mundanos não vencessem seu fervor espiritual. Ele continuou a lutar contra suas inclinações naturais. Entregava ao Espírito de Deus o controle das suas palavras, práticas e paixões. Paulo sabia que os cristãos de Corinto teriam uma vida de luta pela frente, da qual não ficariam livres.
Ele implorou que deixassem de lado tudo o que os atrapalhava e seguissem rumo ao alvo da perfeição em Cristo. Até aqui isso foi mais um geral do livro de 1 Coríntios, né? Agora eu vou falar especificamente da parte que está falando na leitura bíblica dessa semana, né, na lição de domingo. Primeiro no capítulo 5, dos versículos 9 a 13, Paulo ele explica o que ele quis dizer quando ele já tinha falado de não se envolver com as pessoas que viviam em imoralidade sexual. Paulo ele tinha dito para eles não se aproximarem das pessoas que viviam em imoralidade sexual, né? Só que aí ele deixou mais claro, né? Ele explicou. Ele disse que ele não se referia aos descrentes que viviam em imoralidade sexual, ou eram avarentos, ou exploravam os outros, ou adoravam ídolos. Porque isso seria impossível, né? Eles teriam que sair desse mundo para fazer isso. Porque entre os descrentes, tudo isso era uma coisa muito comum, né? Então eles teriam que evitar o mundo inteiro para conseguir evitar essas pessoas, né? Isso ia ser uma coisa impossível de se fazer. Mas ele não disse para eles se afastarem dessas pessoas. Ele estava falando para eles não se aproximarem daqueles irmãos que viviam dessa forma, aqueles que se diziam cristãos, mas eram apenas hipócritas, que pregavam e tal, falavam o que era certo, o que era errado, mas quando você vê na vida privada deles, isso é o que é certo, você fala uma coisa e faz completamente outra, você sabe que isso está errado e continua fazendo isso. Ele disse que os de fora não cabe a nós julgar, né? Quem vai fazer isso é Deus. Mas quanto aos de dentro, aí é outra história, né? Que ele diz que nós devemos eliminar o mal do nosso meio. Aí agora falando do capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Ele começa falando da importância do amor. Não importa o quanto as pessoas professem ser cristãos, aqueles cujos corações não estão cheios de amor por Deus e por outras pessoas não são verdadeiros discípulos em Cristo. Em seu fervor, eles podem até morrer como mártires, mas se o amor não os conduzir a isso, não passariam de fanáticos iludidos ou hipócritas ambiciosos. Aqui tem um trechinho do que ele fala que diz que o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso. O caráter mais nobre é construído sobre o fundamento da paciência, do amor e da submissão à vontade de Deus. O amor cristão interpreta da melhor maneira os motivos e atos dos outros. Não escuta com ansiedade os relatos negativos, mas tenta pensar nas boas qualidades dos outros. O amor se mantém firme. Todas as outras coisas desaparecerão, mas o amor durará para sempre. Aqueles que tiverem esse amor o levarão pelas portas da cidade de Deus. E por fim, ele termina dizendo que, na verdade, 3 coisas permanecerão, né? A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo!